Oi, meu nome é Melk e eu tava ouvindo Shakira e eu lembrei de uma coisa relacionada ao ex da Shakira, que é o Piqué, e aí eu resolvi fazer esse vídeo porque eu lembrei disso, enfim. Piqué, o ex da Shakira, também conhecido como ex da Shakira, e se você não é da música pop, você provavelmente conhece ele como um zagueiro do Barcelona. Foi um cara muito importante pra história do Barcelona, de certa forma, mas esse vídeo não é sobre a Shakira, tá? É só porque foi a razão de eu lembrar disso, mas enfim. Piqué, ele foi um jogador de futebol muito importante, um dos capitães do Barcelona durante um bom tempo. Depois que Puyol saiu, se não me engano, ele foi capitão, mas esse vídeo não é sobre futebol, então fica aí ainda se você não gosta de futebol. O que aconteceu? Piqué, ele se aposentou, e aí ele decidiu que ele ia se envolver com as paradas muito merda. Vamos colocar desse jeito. Ele tem uma empresa, que eu não lembro o nome exatamente, se eu não me engano, o nome da empresa é eFootball, e aí ele é um dos responsáveis por fazer o jogo eFootball, que é um jogo de futebol que, com zero respeito, é uma porcaria. E em relação a isso, Piqué fez um esforço do caramba para tornar o jogo ainda pior, em termos de microtransações principalmente, mas em termos da qualidade do jogo mesmo. Não existe um problema exato em terem microtransações, quer dizer, profundamente existe um problema em microtransações no mundo dos videogames, mas existem jogos que têm microtransações e nem por isso os jogos são exatamente ruins. E microtransações ajudam a manter o mercado de um jogo, porque produzir um jogo é caro e manter esse jogo é mais difícil ainda. Porque você fazer um jogo que vai durar 6 meses, 3 meses é até mais fácil do que você fazer esse jogo ter um retorno fixo. Aí a ideia dos jogos de videogame, dos jogos de futebol, tanto o eFootball quanto do EA Sports, que agora é EA Sports, mas era FIFA, foi de fazer dinheiro. E para fazer dinheiro eles precisavam de microtransações. A gente não vai entrar exatamente no ponto da ética das microtransações, isso é só a introdução para vocês entenderem mais ou menos que uma coisa está relacionada à outra. E aí, Piqué decidiu que não bastava ele estragar o PES, que antes era o N11. Não foi culpa dele, mas a empresa dele foi responsável. Eu não sei se ele é dono da empresa ou se ele é sócio, mas enfim, ele tem uma parcela de culpa nisso, em tornar o jogo o que ele é hoje, que é bem pior do que o que ele já foi. E todo mundo que joga e todo mundo que não joga, mas já jogou, concorda nisso. Eu jogava FIFA, não tenho jogado mais, e o jogo, apesar de algumas coisas terem melhorado, ele continua caminhando para ser pior, sendo que poderia ser melhor, sabe? Não tem um investimento, você não sente que teve um desenvolvimento de um jogo pro outro, até porque são lançados jogos todo ano. O eFootball eu não sei exatamente, mas o FIFA é lançado todo ano. E aí, se não fosse suficiente o Piqué ter contribuído para estragar um jogo de futebol, e eu não tô aqui falando isso como ai, não mexa no meu jogo de futebol, eu amo, não é isso, sabe? Não é uma questão de falar de futebol, não, protejam o Neymar, não é isso. O ponto é, não só um ponto empresarial, mas um ponto também de falar sobre a qualidade do produto e daquilo que você consome de uma forma de entretenimento e de arte também. Nem todo jogo é arte exatamente, mas o jogo também pode ser arte. E o Piqué contribuiu para fazer com que o jogo seja menos arte, se é que jogo de futebol é uma arte, enfim, mas é menos arte por conta de Piqué, por culpa dele. Eu não sabia que existia um conteúdo chamado Kings League, e eu acho que a maioria das pessoas não sabiam. E aí teve a Copa do Mundo de Kings League ou a Copa do Mundo Kings League, enfim, teve a Copa Kings League e por mais que eu ache o esporte interessante, e tudo bem, vamos considerar que os atletas estão ali envolvidos e tal, é a mesma coisa do meu pensamento de que mesmo o jogo sendo ruim e Piqué sendo responsável por tornar o jogo pior, de certa forma, ainda é arte, ainda tem uma série de complexidades envolvidas nesse campeonato, nesse tipo de esporte que não é futebol, que é tipo sei lá, eu definiria como futebol TikTok. E na minha cabeça tá tudo relacionado porque qual foi a ideia do Piqué pra criar essa Kings League? Ele é o criador da Kings League, tá? Não da Copa do Mundo, do jeito de se fazer o esporte.
que se você não sabe como funciona, é um futebol TikTok. Acho que isso já... Na verdade, é um futebol... Enfim, eu não sei como explicar. É um futebol esquisito. Vamos colocar assim, é um futebol ruim. É um futebol TikTok, tipo... A ideia do Piquet... Calma, vamos... Deixa eu organizar minhas ideias. A ideia inicial do Piquet... Ele tava assistindo um jogo de futebol com os filhos dele... E ele percebeu que... Eu não tô dizendo que se o Piquet é ou não um bom pai. Eu vou deixar pra vocês julgarem. O cara que traiu a esposa. Vou deixar pra vocês julgarem se ele é ou não um bom pai. Gandhi vai dizer que você não pode fazer o certo numa parte da vida e o errado em outra, porque a vida é um todo indivisível. Mas eu vou deixar pra vocês julgarem se o Piquet é ou não um bom pai. Ele tava assistindo um jogo de futebol com os filhos, e aí ele percebeu que os filhos estavam desinteressados no jogo. Tava tipo assim, sabe? E aí ele pensou, e se eu criar um jogo para os meus filhos que não conseguem parar 90 minutos pra assistir um jogo de futebol? E aí ele inventou a Kings League, que é basicamente um futebol com regras diferentes. É um campo menor, um campo society, se eu não me engano. Não sei se são as mesmas dimensões, mas... E aí, com menos jogadores, acho que vai até 7, e o número de jogadores vai aumentando, e com regras especiais. Por exemplo, o presidente, que é o dono do clube, pode cobrar um pênalti ou um shootout. E aí você pode ter... É só um exemplo, tá? Eu não conheço a fundo, são só exemplos. E aí tem uma carta especial que te dá um jogador a mais, que você pode cobrar um pênalti, e outras coisas desse tipo. É um futebol mais dinâmico, por assim dizer. Só que tudo que é dinâmico é melhor? Na minha cabeça, não. Porque a ideia dele criar a Kings League é exatamente de deixar mais dinâmico. Só que existem formas de deixar o futebol dinâmico que são melhores do que essa. Esse vídeo não é sobre futebol. Fica aqui comigo. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Estamos no meio do caminho. E aí, na cabeça de Piquet, fazia sentido criar a Kings League porque, pra ele... Os filhos dele são de uma geração diferente, que não conseguiam parar 90 minutos pra assistir o jogo. E aí eles precisavam de algo melhor do que o futebol. Eles precisavam do Futebol 2. E aí ele inventou o Futebol 2. Sendo que todo mundo sabe que o Futebol 2 é Rocket League. Porque Rocket League é muito bom, velho. Quem foi que teve essa ideia? Quem foi a pessoa que, tipo... Quem foram os responsáveis por ter a ideia de, tipo assim... Vamos criar um futebol com carro. Se existisse na vida real, do jeito que é no Rocket League, eu sei que tem competições de futebol de carro, mas do jeito que é no Rocket League, ia ser muito bom, velho. E aí, seria tipo um Rocket League, na vida real seria o Futebol 2. Só que na cabeça do Piquet, não dá pra fazer Rocket League na vida real do jeito que é no Rocket League. Mas na cabeça do Piquet, o Futebol 2 é a Kings League, que é a Liga dos Reis, que é formada por um monte de gente, inclusive Neymar. Vou deixar pra vocês pensar aí a respeito disso. Tu gosta de bater, né, Neymar? Tua? Aí, na cabeça do Piquet, pra resolver o problema da falta de capacidade de atenção dos filhos dele, de tão mimado que ele milha os de tão mimado que os filhos dele são. Não tô dizendo isso, eu falei isso, mas eu não quis dizer isso. Eu tô falando tipo assim, pai, a gente não consegue assistir esse jogo chato. Aí ele foi lá e criou um campeonato gigantesco, multimilionário, com um monte de gente. Meu microfone chegar e estourou, porque ele achou que o futebol é ruim. Pra quem não gosta, o futebol vai ser chato. Assim, pra como quem não gosta de vôlei, pra como quem não gosta de Fórmula 1, pra quem não gosta de qualquer esporte. Eu vou assistir um campeonato de LoL e vou falar, meu Deus do céu. É muito legal a parte que tá todo mundo vibrando e tal, mas eu vou falar... Eu entendo toda a complexidade que existe, mas gostar é uma coisa diferente. Pra você que não gosta de futebol, é a mesma coisa. Só que pra quem gosta de futebol, tipo eu olho pro futebol e eu falo, pô, nem todo jogo é o jogo. Mas tem jogo que é o jogo. Às vezes você vai assistir o Real Madrid virar nos acréscimos com 2 gols, mas nem todo jogo vai ser o Real Madrid virando no acréscimo com os 2 gols, mesmo que seja só o Real Madrid. Às vezes você vai assistir o jogo do Real Madrid, o Real Madrid vai ganhar de 1-0 com um gol contra, com o Courtois fazendo um monte de defesa. Se você não entende de futebol, você não entendeu nada do que eu disse aqui, mas enfim. Nem tudo que envolve um esporte, nem tudo que envolve essa dinâmica de pessoas vai ser sempre completamente bom em termos de entretenimento, sabe? Às vezes você vai ter um jogo chato, assim como às vezes você vai ter uma corrida chata. Não lembro qual foi o GP que teve, mas nessa temporada teve um GP que foi tipo... sabe, tipo... E isso é normal, é comum. Só que não só é um problemático de os filhos do Piquet e do Piquet achar que ia ser uma ideia interessante de das pessoas não saberem lidar com
essa falta de controle, essa meio que frustração, não sei se seriam esses os termos adequados, mas com o fato de que as coisas não acontecem, tipo, sempre desse jeitinho bonitinho, que me parece muito, muito ruim de achar que a solução pra isso é criar um esporte que é sempre entretenimento. Essa ideia de que você precisa sempre estar alimentado de certa forma, sabe? Você não pode assistir um filme ruim, você não pode consumir um conteúdo que não vai ser tão interessante quanto o que você gostaria. Você precisa sempre de mais, sempre de mais, sempre de mais. Tô chegando onde eu quero chegar, estão vendo aí? As coisas estão se encaixando. E é isso que eu acho meio bizarro da nossa geração. Não sei se nossa, talvez mais pra frente do que a minha geração, nem sei. O conceito de geração é mais complicado do que isso, tá? E é bem mais uma forma de categorizar do que algo realmente verdadeiro. Talvez você seja de uma geração e se identifique com outra e tal, mas enfim. Parece que gerações mais novas têm mais dificuldade pra consumir conteúdo mais devagar. E eu me incluo nisso, tipo, às vezes eu tô fazendo algo e assistindo um jogo de segunda tela, porque eu não vou parar só pra assistir o jogo. Aí eu fico jogando alguma coisa enquanto eu assisto o jogo. Tem um bom tempo que eu não faço isso, ainda bem, mas acontece. E eu fico muito abismado com isso, sabe? Porque a gente tá virando isso e quando a gente para pra pensar a respeito, é maior do que só uma coisa única, só uma coisa individual. É um problema maior. Porque isso não vai se refletir na meus filhos não conseguem parar pra assistir um jogo. Talvez eles não gostem de futebol. Vai, meus filhos não conseguem parar pra assistir um jogo. Vou criar todo um comércio em volta de um futebol mais dinâmico. Que na real não é nem mais dinâmico, é só mais cheio, pra parecer que entretém mais. A verdade é, a gente vê como não estar sempre entretido sendo uma limitação. Minha cabeça já foi pra Black Mirror aqui, tá? Tem vários episódios de Black Mirror sobre isso. Talvez o principal seja o 15 milhões de créditos, eu acho que é esse o nome do episódio. Sobre as pessoas estarem sempre nesse conteúdo fácil. Tem algum filósofo, não lembro quem é, não lembro o nome e não li o suficiente pra saber a respeito, mas que ele fala sobre esse conteúdo brutal que a gente precisa. De que tudo precisa ser bem amassado e bem digerível para que a gente possa consumir. É bem mais fácil você consumir um conteúdo bem mais dinâmico, que tem influenciadores que estão sempre divulgando o tigrinho, que tem pessoas que você conhece, que tem sempre acontecendo alguma coisa, do que um conteúdo que você vai ter que esperar 90 minutos, às vezes 120 minutos para acontecer algo de interessante. Mas essa ideia de que tudo precisa ter uma recompensa leva a gente a consumir conteúdos que estão dando sempre uma recompensa. E não é assim que a vida funciona, sabe? A gente está sendo estimulado a receber uma recompensa sempre que a gente aperta o botão, sempre que a gente desliza pro lado, tem alguma coisa diferente. Só que não é assim que a vida funciona, não é assim que o futebol funciona. E isso se reflete para como a gente se mantém entretido, de achar que você vai assistir um jogo, tem sempre que tá acontecendo alguma coisa diferente, tem sempre que ter uma comemoração nova, tem sempre que ter uma pessoa que você não sabe, que você vai procurar ela no Instagram, aí você vai seguir ela lá no Instagram e tal. A gente não precisa disso. Na verdade, a gente não precisa de entretenimento sob diversas perspectivas, mas isso é um contexto bem maior que eu não tenho capacidade de falar. A gente não precisa estar sempre entretido com algo que é bom o suficiente para que a gente não perca a atenção. Às vezes a gente não precisa manter a atenção, ou melhor, a gente precisa melhorar a nossa capacidade de atenção. 90 minutos é muito tempo? Depende do que. Esse novo futebol, esse futebol 2, acaba se refletindo em todas as outras formas de entretenimento. A gente tá se acostumando mais com isso. As coisas não tem mais anúncio, a gente não gosta mais de anúncio. A gente não tolera mais o anúncio. A mudança para esse surgimento do futebol 2, da Kings League, de tudo isso, faz parte dessas mudanças que a gente tá vendo no mundo todo. E essas mudanças são todas positivas? É claro que não. É da gente se preocupar? Talvez eu esteja viajando muito aqui, mas esse canal é uma viagem completa, né? Mas eu olho isso como reflexo de algo que já acontece e vejo isso se refletir nas próximas gerações. Talvez a Kings League não faça tanta graça pra quem tá acostumado com futebol, pra às vezes assistir um jogo de 0 a 0, às vezes um jogo de 1 a 0, porque isso envolve também paixão. O cara é apaixonado pelo time. A menina é apaixonada pelo clube desde que ela nasceu. Desde que ela nasceu não, porque quando a gente nasce, enfim, desde criança. Só que
Pra um adolescente, isso não faz sentido. Tipo, eu vou torcer pra um clube que tá lá não sei quanto mais lá. Hoje a gente tem muito mais pessoas torcendo pra Argentina, mesmo brasileiros torcendo pra Argentina, do que antes. Teve até uma grande discussão durante a Copa América, durante a Copa do Mundo, se não me engano também. Enfim, teve uma discussão muito forte sobre isso, sobre você é brasileiro e torce pra Argentina? Ah, mas você é brasileiro e torce pro Real Madrid. E para as gerações mais atuais, embasamento zero aqui, tá? Coisa da minha cabeça. Para as gerações atuais, eu acho que aí a gente já vai para Zygmunt Bauman para falar sobre como as coisas são mais fluidas, a gente tá no mundo líquido, pererê, não sei o quê. Talvez, por esse mundo líquido, as pessoas tenham dificuldade, principalmente as gerações mais jovens, em apegar-se a um clube de futebol que existe lá não sei quanto, que tem jogador tal, que o nome tal, que o jogador ídolo é tal. Talvez pra ela, no TikTok, no Instagram, seja mais fácil seguir o streamer não sei quem, sei lá, o Batman do Fluxo, do não sei quem mais lá, que jogava Free Fire e que agora é milionário e participa da Kings League. Fazia live de GTA RP e que divulga Tigrinho, assim como todo mundo. E que brinca com as do Job, porque todo mundo é assim agora. Mas esse é tema para outro vídeo. Talvez, para essa geração mais nova que assiste o Batman do Fluxo, seja melhor assistir a Kings League, porque ele não se apega ao time, porque ele não tá ligado aos valores do clube, porque ele nem sabe quais são os valores do clube. Ele nem sabe que o mascote do Flamengo é o urubu por uma questão racial. Ele nem sabe que o Union Berlin é um clube da cidade. Ele nem sabe que o Borussia Dortmund é um time vinculado à cidade. Ele nem sabe que o Bayern tem decisões que são majoritariamente tomadas pelos sócios. Então, mesmo que uma empresa queira tomar uma decisão, essa decisão precisa passar pelos sócios primeiro. Então, um patrocinador não pode tomar conta do clube. Ele não sabe de nada disso. Ele sabe que tal time tem tal jogador porque o jogador apareceu no edit do TikTok. As gerações mais novas não sabem a história de um clube, mas sabem que é Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo aparece na edit fazendo sim, aparece naquelas edits de caveirinha. Então, pra essa geração, é mais interessante assistir a Kings League, porque na Kings League o Batman do Fluxo tá aparecendo lá, falando arrasta pra cima, galera, vamos lá, comemorando como se isso significasse algo pra ele. O futebol não significa isso tudo que a gente leva a acreditar que significa. Eu gosto de futebol, mas vamos ser sinceros aqui. Poxa, se o futebol acabasse, eu sei que tem gente que não conseguiria viver, mas eu conseguiria viver de boa. Não é o ponto que eu tô tentando defender. O que eu tô tentando dizer é, tão insignificante quanto a Kings League é o futebol. Não, o futebol é mais significante que a Kings League. Vamos colocar a Kings League no lugar dela. Mas ainda assim, essa mudança no entretenimento, que também se reflete na Kings League, no futebol, não existe só no futebol. O futebol hoje é mais comercial, é mais rentável e é mais difícil de clubes menores ganhar. Feito pelos pobres, roubado pelos ricos. O futebol é comercial. Me diz qual clube pequeno você viu ser campeão da Liga dos Campeões ou da Libertadores nos últimos anos? Acontece ainda, acontece, mas é bem mais incomum. E nos campeonatos nacionais também. Isso é um reflexo do capitalismo, mas esse vídeo também não é sobre capitalismo. Mas o capitalismo passa por tudo aquilo que a gente vivencia, enfim. E aí essa mudança da forma como a gente se entretém é uma mudança social que passa pelo capitalismo. Olha só, fui, voltei, cheguei onde eu queria chegar também. Mas a gente já passou um pouquinho sobre essa parte de não ser só sobre a Kings League, né? E isso não é só sobre a Kings League, é sobre uma mudança geral na forma como a gente consome conteúdo, na nossa cultura. E isso não vai ser só para esportes. A gente se entretém mais, às vezes, assistindo TikTok do que um vídeo longo. Tipo, não entra na minha cabeça isso, sabe? Eu sei que se você gosta de vídeo longo, você provavelmente abre o YouTube e aí você fica procurando um vídeo para assistir enquanto você come. Isso também é um bom tema para um vídeo, mas enfim. E aí, para as gerações mais novas, elas não precisam disso. Ela abre o TikTok e ela fica rolando no TikTok. Às vezes por um conteúdo que ela nem se interessa exatamente. Porque o algoritmo vai colocar algo interessante, algo não interessante e tal, mas ela tá ali assistindo. E o conteúdo já tá vindo mastigadinho na boca. Quem é que recebe conteúdo mastigadinho na boca? É passarinho quando é criança. Depois que o passarinho cresce, ele tem que buscar a própria comida. Só que a gente cresce, a gente vira adulto. Não era pra você consumir conteúdo mastigado quando você é criança, né? Não era nem pra criança ter celular. Mas essa é outra discussão. A gente tá criando nas gerações futuras. Eu digo a gente porque nós somos responsáveis por isso. A criança não vai aprender que ela pode ficar lá mexendo no TikTok do nada, não. A criança tem pai, tem mãe, tem responsáveis.
ela vai aprender com alguém que... Toma aqui o celular, se vira aí. Vou assistir Kings League enquanto você rola pelo TikTok. E aí, nessas gerações, algo que eu tenho observado é mais comum ficar nessa rolagem infinita em vez de assistir um vídeo mais longo e tal. E como eu disse, isso não é só sobre a Kings League, mas também é um reflexo de por que o Piqué achou interessante surgir a Kings League. Tudo isso porque eu tava ouvindo Shakira. Olha só como as coisas estão tudo relacionadas. Enfim. E aí, talvez as coisas estejam para piorar em relação a isso. Talvez daqui a alguns anos alguém vai acordar, talvez a própria FIA, tá? Porque a FIA tem dessas presepadas, ou a FIA. Vai acordar e falar assim, cara, essa corrida longa não faz sentido. Vamos fazer um Mario Kart com os digital influencers aqui. Vamos fazer uma parada dessa. Vamos juntar o Felipe Massa, outros corredores aposentados que, sei lá, enfim. Vamos juntar o Alonso. O Alonso não tá aposentado, tá? Mas enfim. Vamos juntar outros corredores, vamos pegar o Vettel, vamos colocar esses caras para serem donos de times, a gente vai pegar digital influencers, vamos pegar pro players de Mario Kart e a gente vai criar um campeonato de Mario Kart. Vamos fazer isso. Vamos criar a Kart League e aí vai existir isso. A tendência é que a Kings League não seja única, é um modelo de negócios muito rentável, muito funcional. Então, se tá vindo dinheiro, é claro que vai ter gente querendo se aproveitar disso. Não só de outros modelos de Kings League, tanto que a Kings League chegou no Brasil com a Liga Brasileira, mas também de outros modelos relacionados a formas de esporte, a formas de entretenimento mais mastigado. Há anos atrás o TikTok era uma coisa esquisita. Hoje ele é comum, todo mundo usa TikTok. Hoje a Kings League é esquisita, é estranho. Talvez daqui a alguns anos o futebol vai ser estranho. As pessoas não vão nem mais lembrar o que é futebol desse jeito que a gente conhece. Toda mudança é ruim? Não, mas a gente precisa analisar que as mudanças elas não ocorrem num vazio. A Kings League não existe no vazio. A Kings League existe porque precisa de um futebol de mais entretenimento, porque os filhos do Piqué não conseguem assistir 90 minutos de jogo, e porque existe uma geração que não consegue assistir 90 minutos de jogo, que não consegue parar para assistir um jogo que às vezes vai terminar 0-0, porque a gente está se acostumando a ter recompensa por tudo que a gente faz. Uma geração mais mimada, por dizer assim. Não sei se é esse o termo, tô falando coisa da minha cabeça. Mas, em termos de entretenimento, a gente parece querer sempre um conteúdo mais mastigado e mais maleável. Nem sempre a gente quer se deparar com aquilo que é avesso ao que a gente gosta. Talvez a dificuldade da gente dialogar em termos de política, por exemplo, ou em termos de futebol, seja porque a gente não tá aprendendo a ter aversão. A ter esse contato com as coisas que a gente não tolera, por assim dizer. Não é tolerância o termo, mas enfim. A gente tá bem mais intolerante, apesar de tolerar mais coisas. A gente tolera um monte de coisa que a gente não deveria tolerar em muitos lugares. Mas ainda assim, a gente parece ter mais dificuldade em consumir aquilo que a gente não gosta. É muito mais fácil você viver na sua bolha, você bloquear alguém que você não gosta e você não vê os conteúdos daquela pessoa. Você não deveria estar vendo um monte de conteúdo, mas o que eu tô falando é... Tem muitas formas interessantes de você consumir conteúdo na internet. Só que muitas vezes a gente se fecha na nossa bolha de conteúdos de uma só esfera, de um só aspecto. E isso contribui para essa forma mastigadinha da gente consumir conteúdo, da gente se entreter. E isso não vai só para o entretenimento, mas também para outras formas de consumo. A gente vive numa sociedade de consumo, e essa sociedade de consumo se reflete nesse conteúdo mastigadinho. A gente está consumindo porque é interessante. A gente está consumindo porque é novo. A gente está consumindo porque brilha. Mas se a gente for consumir o que brilha, a gente vai beber urânio. Não beba urânio, é errado. Mas o que eu tô dizendo é... Em uma sociedade que se acostuma muito mais a viver em suas bolhas de conteúdo cíclico, de conteúdo repetido, de conteúdo novo toda hora, isso vai se refletir cada vez mais na forma como a gente faz tudo. Quando a gente se acostuma a um ciclo fechado, a uma bolha de conteúdo, a gente vai se acostumando com isso para tudo que a gente faz. Porque, mais ou menos, é o mesmo tipo de conteúdo. O conteúdo que você assiste em termos de filme, provavelmente você também pesquisa alguma coisa sobre no YouTube, uma crítica, um comentário de alguém, uma explicação do filme, ou o diretor, os atores, a diretora, os roteiristas falando sobre o filme. Você vai pesquisar no Instagram para ver entrevistas e coisa do tipo. Então, a gente não consome um tipo de conteúdo isolado de todas as ferramentas que a gente possui. A gente consome conteúdos relacionados. O conteúdo de arte que eu consumo no YouTube também aparece de vez em quando no meu Instagram. Aparece de vez em quando no meu Pinterest. O conteúdo de artesanato, o conteúdo de culinária. Então,
A gente tem gostos específicos e esses gostos vão para os diferentes aplicativos, diferentes ferramentas que a gente usa para consumir conteúdo. E se a gente vai se acostumando cada vez mais a Kings League, cada vez mais a conteúdo de jogue sua cartinha, cada vez mais a esse tipo de conteúdo, a gente vai refletindo mais esse tipo de conteúdo nas nossas vidas e a gente vai se tornando mais exemplos de pessoas que estão acostumadas a conteúdos mastigados. Entendeu? Não é só sobre Kings League, não é só sobre Piquet, não é só sobre os filhos do Piquet não conseguirem assistir um jogo de 90 minutos. Tá tudo relacionado. E se tá tudo relacionado, a gente precisa refletir sobre o que a gente quer pro futuro. Ah, é entretenimento. Ah, é uma forma de passar o tempo. Beleza. Às vezes você quer um conteúdo bobinho pra passar o tempo. Nem sempre você quer algo super intelectual pra se informar. Mas não é uma questão de ser intelectual ou não. É uma questão de ser um conteúdo altamente recompensador. De você ter sempre algo novo naquilo que você faz, sabe? De tipo, nunca fica parado, nunca tem um intervalo. Nunca tem uma falta que não vai dar em nada. Nunca tem um momento da bola ir pra lateral. Se a gente vai consumindo cada vez mais esses conteúdos e a tendência é que as próximas gerações sejam piores do que a minha, do que a sua, a gente tá caminhando pra um lugar que eu não gostaria que nós fôssemos. Então, essa é uma reflexão muito mais sobre nós como um todo do que só sobre a Kings League. Não é só futebol, também é sobre futebol, mas de uma forma geral, a gente precisa pensar sobre aquilo que a gente consome. Eu sei, é entretenimento, eu sei, às vezes você quer assistir um filme bobinho, às vezes você quer assistir As Branquelas, às vezes você quer assistir algo desse tipo. Mas a questão não é sobre o que você consome, não é sobre algo individual, é sobre como isso se reflete no geral. Não é sobre existir As Branquelas, é sobre todo filme ser As Branquelas. Não é sobre existir um filme bobinho de 100 milhões de dólares com um ator famoso. É sobre todo filme ser um filme bobinho de 100 milhões de dólares com um ator famoso. É sobre todo filme ser de super-herói. É sobre todo jogo ser Kings League. É sobre todo digital influencer tá divulgando o tigrinho. É um comportamento bem maior do que só o que você faz individualmente. Então, a gente vive numa sociedade e nessa sociedade as coisas tendem a mudar. E se a gente não observar sobre essas mudanças, não só individualmente, mas se as pessoas ao nosso redor e na sociedade como um todo, a gente caminha para mudanças que talvez sejam irreversíveis. Cheguei a algum lugar? Não. Continue assistindo seu futebol, continue assistindo seu jogo de Série C do time que você gosta, que vai terminar 0-0. Continue assistindo seu jogo que você acha que vai ser uma virada sensacional e no final vai acabar 1-0. Continue assistindo seu jogo que você acha que vai ser um 2-0 simplesinho e de repente tem 2 viradas no jogo, mas nunca deixe de pensar sobre aquilo que você consome, porque nós pensamos, logo existimos. E se a gente deixa de pensar, a gente está só consumindo. E é muito fácil consumir mais do que pensar. Então nunca deixe de pensar. Não tenho conclusão para esse vídeo. Antes que eu esqueça, aproveite o dia. Vai, Neymar!